roda mudou. Vamos apresentar a chegada do Alberto Pfeiffer, que é coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da Universidade de São Paulo. Professor Pfeiffer, que bom tê-lo conosco. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, um prazer. Que bom. Vamos lá, a gente vai começar a falar agora sobre a primeira viagem ao Brasil, desde que assumiu a Casa Rosada na Argentina, Javier Milei. Ele não vai encontrar com o presidente Lula, a quem faz ataques frequentemente, mas Milei estará no mesmo evento promovido pelo movimento de conservadores aqui no Brasil, estará nesse mesmo evento com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A reportagem é da nossa correspondente em Buenos Aires, Luciana Tadeu. Milei desembarca em Balneário Camboriú no sábado à noite. No domingo de manhã, se reunirá com empresários da Federação das Indústrias de Santa Catarina e à tarde terá uma reunião com o governador Jorginho Melo, do PL. Depois, o presidente argentino discursa na Convenção de Ação Política Conservadora. O ex-presidente Jair Bolsonaro também será orador do evento. Oficialmente, a Casa Rosada não confirma se Milei terá uma reunião privada com Bolsonaro. Em entrevista à CNN nesta quinta-feira, o deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que o encontro acontecerá. A previsão do encontro é que ele ocorra no início da tarde de domingo e depois do encontro de Milei com Bolsonaro, também o encontro de Milei com o governador Jorginho Melo. Questionado pela CNN sobre qual o interesse para os argentinos que Milei participe de um evento com Bolsonaro, em vez de se reunir com o atual presidente Lula na primeira viagem ao Brasil, o porta-voz da Casa Rosada, Manuel Adorni, disse que a prioridade de Milei são os compromissos no sul do Brasil. O presidente vai ter como prioridad otras reuniones, como son la del gobernador de Santa Catarina, además con una reunión de empresarios que a nosotros nos resulta relevante en virtud de, lo dije recién, ¿no? En virtud del desarrollo económico que tiene el estado de Santa Catarina, y el encuentro con, esos son los encuentros confirmados. Integrantes do governo argentino ouvidos pela CNN minimizam possíveis impactos que a viagem de Milei possa ter nas relações comerciais com o Brasil. A visita de Milei a Santa Catarina deixa o Planalto e o Itamaraty em alerta caso o chefe de Estado argentino volte a subir o tom contra Lula, desta vez em território brasileiro. Nos últimos dias, Lula disse que Milei deveria pedir desculpas pelos ataques a ele durante a campanha presidencial. Em resposta, Milei reiterou as críticas ao petista, usando os mesmos qualificativos de antes, corrupto e comunista. Apesar do atrito entre os presidentes, a Polícia Federal ofereceu apoio à comitiva de Milei, com o uso de veículos de segurança dentro dos protocolos previstos para viagens de chefe de Estado em agenda privada. A Casa Rosada, no entanto, somente pediu apoio ao governo de Santa Catarina, que se comprometeu com a segurança e transporte do presidente argentino, oferecidos pelas polícias militar e civil. Professor, começo com você. O Milei está repetindo o que fez com o primeiro-ministro espanhol. Foi à Espanha, não esteve com ele, não era uma reunião, não era uma viagem de Estado. Fez duras críticas à mulher de Pedro Sánchez, enfim, criou uma crise diplomática. Com o Brasil, a crise diplomática, que já vem desde a campanha de Milei no ano passado, tende a se agravar com isso, mas antes de falar especificamente sobre essa crise, eu queria lhe ouvir sobre essa novidade, né? Em que o presidente de um país viaja a outro, chega lá, ofende a liderança dos países, volta e agora faz de novo. Quer dizer, que sinalização que isso dá sobre as relações entre países no mundo? Bom, Javier Milei se faz politicamente a partir do atrito, do conflito, do embate verbal. Ele provoca e recebe o resultado da provocação e capitaliza, em termos de popularidade, em cima disso. Então, é um estilo que ele adotou desde os tempos em que começou a virar um personagem público, um economista, com grande facilidade de lidar com a mídia, mas sempre muito firme e ácido e quase que agressivo. Isso ficou muito popularizado na televisão argentina. E na presidência, ou na sua campanha política, ele atuou da mesma forma e foi bem sucedido. Conseguiu o que queria, a presidência da República. Durante a campanha, ele ficou muito ressentido com a ingerência do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores em favor do seu principal oponente, Sérgio Massa.
o PT enviou assessores, formuladores de campanha, pessoal de marketing. Lula endossou Sérgio Massa, enfim, ele ficou muito ressentido com isso. Logo que foi eleito, houve uma tentativa de aproximação. A chanceler Diana Mondino veio a Brasília, entregou cartas, tentando uma reaproximação serena entre os dois presidentes. Isso, de parte do Brasil, não encontrou eco. Milei costuma separar a agenda econômica da agenda política. E na agenda política ele é muito claro. Ele é uma pessoa ultraliberal, ele é anticomunista, ele é a favor da diminuição do tamanho do Estado, a favor da liberdade individual e toda uma pauta que não encontra muita ressonância no atual governo brasileiro. O governo brasileiro também não passou recibo a essas declarações de Milei e está instalado um contencioso pessoal entre Lula e Milei. Isso afeta as relações entre os países? Até agora, não, do ponto de vista da normalidade, da pauta ordinária. Sim. Mas afeta no sentido do desenvolvimento de novas possibilidades e da integração regional do Mercosul. Exato, que interessa aos dois, né? Vitor, o Milei escolheu Santa Catarina, que é o país, vamos dizer assim, mais conservador, foi onde, por exemplo, Bolsonaro teve mais votos, o Estado, o Filipe está me corrigindo aqui, o nosso editor-chefe, o Estado mais conservador do país, né? Onde o bolsonarismo é muito forte. E reforça essa aliança com Jair Bolsonaro. Como é que a direita brasileira e o movimento conservador brasileiro, o que ganha ou não com essa vinda de Milei? Nesse campo da direita, Thaís, existe um fenômeno que, na verdade, a gente via nos movimentos de esquerda antigamente, né? Que é um movimento de aproximação global. Tanto que essa Conferência de Ação Política Conservadora, ela virou, de fato, um grande evento para esse contingente da política mundial e recebeu já nomes como, por exemplo, do ex-presidente americano Donald Trump, que pode, inclusive, voltar a ser presidente dos Estados Unidos, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora recebe com pompa e circunstância Javier Milei, que virou essa nova figura dessa direita no mundo. Então, mas do ponto de vista diplomático, é muito curioso que a gente observe que, como disse, por exemplo, o porta-voz da Casa Rosada, Milei prefira concentrar suas agendas em Santa Catarina e conversar com empresários, o que seria muito importante, e é evidente que é. Agora, do ponto de vista diplomático, seria muito importante que Milei encontrasse-se com o presidente Lula, fizesse um gesto, não do ponto de vista pessoal, ele não tem que ter preferência pessoal por parte de Lula ou Bolsonaro. Não estamos falando de amigos, mas são dois chefes de Estado, dois parceiros comerciais muito importantes um para o outro, né? E, de fato, cabia um gesto diplomático desse ponto de vista. Agora, a grande expectativa é a gente ver, né, Thaís, qual que vai ser o tom de Javier Milei durante esse evento, e há, de fato, uma perspectiva de que Jair Bolsonaro e Milei tenham, inclusive, agendas privadas, né? A analista Jussara Soares disse que o governador Jorginho Mello, de Santa Catarina, está tentando ali organizar um encontro entre os dois para amanhã, para o sábado, né? Um encontro privado, onde tratarão, evidentemente, sobre esse movimento todo, que pode ser, inclusive, muito fortalecido se o ex-presidente Donald Trump voltar à presidência dos Estados Unidos. E aí a gente volta àquela velha piada, né, Thaís, do efeito Orloff, que é uma... Eu sou você amanhã. Eu sou você amanhã, que sempre foi usado, né, como uma brincadeira, uma piada, para comparar as realidades políticas de Brasil e Argentina, tanto políticas quanto econômicas. Daniel, enfim, nós já tratamos aqui a expectativa de que, né, no calor do momento ali, o tom de Milei suba contra Lula. Como é que o governo brasileiro está se preparando para essa visita? Com absoluta atenção. Então, está todo mundo muito ligado no Itamaraty neste fim de semana e no Palácio do Planalto, no discurso, nos movimentos de Milei, nos encontros. E é importante, eu concordo totalmente que o impulso político de Milei é do conflito, é onde ele se sente à vontade. Mas me parece que tem um método aí também, não é só o impulso.
O método é, Milei foi eleito denunciando a casta política, sendo alguém do anti-establishment, contra o sistema. Mas ele não governa contra o sistema. Ele precisou fazer um pacto político com os governadores e nenhum dos governadores das províncias argentinas, das 23 províncias, é do partido de Milei. Ele precisou colocar Maurício Macri e o macrismo como uma força auxiliar. Ele precisou recorrer a figuras históricas do peronismo, o sobrinho de Carlos Menem para presidir a Câmara dos Deputados, Daniel Scioli, que foi vice-presidente de Kirchner, numa posição estratégica também no governo. Então, ele compôs com a casta. E o palco internacional é o palco que ele usa justamente para manter o discurso e para ativar a sua militância. Daí que eu acho que a gente pode, sim, esperar uma postura mais agressiva de Javier Milei neste fim de semana. Se isso de fato acontecer, e tomara que não aconteça, se isso acontecer, como pensa em reagir o Itamaraty? Bom, uma das primeiras medidas avaliadas é chamar para consultas o embaixador brasileiro em Buenos Aires, Júlio Bitelli. Isso, na linguagem diplomática, significa você expressar extrema insatisfação com a postura daquele país. Desde quando isso não acontece nas relações Brasil-Argentina? Desde 1906. O chanceler do Brasil naquela época era Barão do Rio Branco, o patrono do Itamaraty. Fê Maria, será que a gente vai ver essa história se repetir? Pfeiffer, nós soubemos dos dados da balança comercial ontem, e as exportações brasileiras para a Argentina caíram 50% agora em junho, 38% no primeiro semestre, ou seja, interessa ao Brasil, e essa é uma exportação de muito valor agregado, autopeça, carro, linha branca, né? Ano passado o Brasil exportou soja e energia para a Argentina, porque eles estavam vivendo uma seca muito forte, esse ano não precisam mais, mas de qualquer forma, essa exportação de produtos industrializados de alto valor agregado, ela interessa muito ao Brasil. Quanto isso pode limitar uma resposta mais dura do governo brasileiro? Porque você chamou a atenção aqui de que a normalidade segue, os negócios continuam, mas o Brasil está perdendo nessa balança. Perdendo porque a economia argentina está em contração. Uma recessão forte, perda de poder aquisitivo da população. A nossa pauta para a Argentina, principal, estável, é uma pauta de bens industrializados, bens de consumo durável, automóveis, eletrodomésticos, outros tipos de maquinário, que são muito afetados pela renda ou pela perda de poder aquisitivo da população. Então, essa é a resposta econômica. Ela não tem nada a ver, nesse momento, com o tema político. Agora, é claro que a facilitação das condições econômicas da Argentina no momento de crise, de parte do Brasil, que passa por um momento no seu fronte externo positivo, com reservas internacionais vultosas, exportações crescentes, poderia ajudar a Argentina nessa transição, o governo de Milei nessa transição. Já são 6 para 7 meses do governo de Milei, ele conseguiu derrubar a inflação, mas ainda tem vários pontos que têm que ser lidados, né? Acabou de ter aprovada a lei de bases no Congresso, e agora um grande pacto federativo com os governadores deverá ser costurado agora em 9 de julho, data pátria argentina, em Tucumã, um grande encontro dos governadores. Então, ainda uma situação muito delicada do ponto de vista político e econômico. A relação com o Brasil poderia ajudar nessa transição. Não vai acontecer. Eu não descartaria de que durante todo o governo Milei não haja nenhum encontro com o presidente Lula. Creio que nesse final de semana, em Camboriú, o Milei não vai diminuir o tom da sua verborragia em relação ao presidente brasileiro. Não em relação ao Brasil, não em relação aos brasileiros, mas em relação a Lula, que representa um outro tipo de política da qual ele não só não compactua, como ataca. O tema da casta, que, claro, ele se aproxima da casta argentina porque aí a razão prática da política, o pragmatismo político exige. Mas no plano externo ele continua a ser um veemente combatente da ideia da casta, das personalidades que se amarram ao Estado e dele vivem. Então, Milei, sim, no plano externo, pode usar do purismo, se assim pode ser chamado, da sua percepção quanto ao que é a organização de uma sociedade liberal,
E hoje ele é uma personalidade mundial, já percebeu que tem cacife para fazer isso. Sim. Ele consegue galvanizar a atenção da opinião pública desse lado mais à direita e vai continuar nessa toada. Sim. Vitor, o Daniel pediu a palavra. Daniel, rapidinho, só para o Vitor concluir aqui o bloco. Claro, só para lembrar que não só Milei está vindo a Santa Catarina ignorando o governo brasileiro, como também está boicotando a reunião do Mercosul que está prevista para domingo e segunda-feira em Assunção, no Paraguai. A única coisa que dá para ver de ponto positivo nisso tudo é que a gente está falando de diplomacia presidencial que está, obviamente, acho que vai continuar congelada entre Brasil e Argentina, entre Milei e Lula. Mas os estamentos burocráticos, as áreas técnicas, essas estão se falando que é fruto de 30 anos de Mercosul, de uma relação mais intensa, de fluidez nos canais da economia, políticos, tudo que está abaixo do presidente. Isso se mantém, não há recusa, essa é a parte positiva da história, Thaís. Essa reunião do Mercosul pode ser um muro de contenção a essa ação do Milei contra o governo brasileiro, Vitor? Thaís, deveria ser, né? Deveria, como eu disse anteriormente, que os dois presidentes deveriam se tratar do ponto de vista de chefes de Estado, né? Não precisam ser amigos, mas se respeitar como duas autoridades. Né, o que aconteceu na relação entre Brasil e Argentina nos últimos anos não teve impactos econômicos significativos, ainda bem, mas foi uma relação que, né, se deteriorou muito ao longo dos últimos anos. Sim, porque Bolsonaro com o kirchnerismo. Bolsonaro, né? com Alberto Fernandes e agora Lula com Milei. Inclusive os dois, né, tanto Milei quanto Lula, por exemplo, tiveram ali atritos diplomáticos. O Lula nem mandou, por exemplo, não foi, por exemplo, a posse de Milei. Sim. Assim como Bolsonaro também não foi a posse de Alberto Fernandes. Então é uma relação que ela está muito esgarçada há muito tempo entre dois países que são parceiros comerciais muito importantes e, além de parceiros comerciais muito importantes, parceiros diplomáticos muito importantes. Assim, eu me despeço de você, Vitor Irajá, nosso analista político, que vai agora descansar. E o Daniel e o Pfeiffer seguem comigo. Boa noite, obrigada. Boa noite, Thaís. Vitor. Obrigado a você.